O cangaço foi um dos períodos mais fascinantes e controversos da história brasileira. Homens e mulheres desafiavam a ordem, liderados por figuras lendárias como Lampião, o rei do cangaço. Mas, em meio à violência e às disputas de poder, histórias curiosas e impactantes emergem. Hoje, vamos explorar os encontros entre o cangaço e os protestantes, momentos onde a Bíblia e o Evangelho cruzaram o caminho dos cangaceiros. São relatos que nos mostram coragem, fé e o poder transformador da mensagem cristã, até mesmo em cenários improváveis. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam. Na década de Lampião, os crentes, em sua maioria, viviam uma fé simples e profundamente enraizada nas tradições rurais, em fazendas e roças isoladas pelo sertão nordestino. Os cultos eram realizados em condições precárias, muitas vezes sob árvores ou em pequenas capelas de taipa. As reuniões eram íntimas, com uma participação ativa da comunidade local, onde o hino congregacional e a leitura da palavra de Deus eram o centro das celebrações. A simplicidade prevalecia em tudo. Pouca luz, poucos recursos materiais, mas uma imensa riqueza espiritual. A oração fervorosa, os cânticos emocionados e os sermões baseados na palavra eram os pilares desses momentos de adoração, trazendo uma sensação de união e proteção, mesmo em tempos de insegurança constante. Naquela época, a igreja protestante não era amplamente aceita pela sociedade tradicional, especialmente nas regiões mais isoladas. O preconceito religioso era forte e os crentes eram frequentemente vistos com desconfiança e até hostilidade, frequentemente associados a ideias subversivas ou a separação dos costumes locais fortemente influenciados pelo catolicismo. Muitos cangaceiros e pessoas mais conservadoras viam a igreja protestante como uma ameaça à ordem social, pois pregava princípios diferentes, como a igualdade entre todos os homens perante Deus, algo que ia contra o status quo estabelecido pela hierarquia eclesiástica católica. A presença dos missionários protestantes e seus esforços de evangelização eram muitas vezes recebidos com medo e resistência. O cangaço, por sua natureza, era marcado por atos de violência extrema, roubos, assassinatos e destruição de propriedades. Lampião e seu bando impunham medo ao atravessar os sertões nordestinos, desafiando a lei e a autoridade. Eles eram famosos por invadir fazendas e roubar, pilhar e até sequestrar, deixando um rastro de destruição por onde passavam. A figura de Lampião era temida, mas ao mesmo tempo enigmática. Ele representava para muitos sertanejos um senso de resistência contra as injustiças, especialmente em áreas onde o governo era ausente ou ineficaz. No entanto, o lado cruel de suas ações manchavam sua imagem, tornando sua trajetória marcada pela violência e pelo luto das famílias das vítimas. A bravura era uma faceta romântica, mas a brutalidade era o núcleo de seu reinado. Lampião se considerava católico, carregava crucifixo e até fazia orações. Ele tinha uma religiosidade peculiar, comum na época, onde elementos do cristianismo se misturavam com crenças populares. Apesar disso, em suas andanças pelo sertão, ele e seu bando
frequentemente encontravam famílias protestantes que viviam uma fé muito diferente daquela que ele conhecia. A Bíblia e os cangaceiros. Um desses encontros foi narrado por F.C. Glass, um engenheiro inglês que se tornou colportor, ou seja, um missionário que vendia Bíblias pelo Brasil. Em seu livro Aventuras com a Bíblia no Brasil, Glass relata o dia em que um bando de cangaceiros invadiu a fazenda de um recém-convertido. O momento foi marcado por tensão e uma demonstração corajosa de fé. Quando os cangaceiros gritaram "Viva Deus!", a família respondeu de forma tranquila: "Viva!". Porém, ao serem instigados com o grito "E vivam todos os santos!", os crentes mantiveram-se em silêncio, demonstrando sua fidelidade à crença de que a adoração deve ser direcionada somente a Deus. Entre os itens roubados nessa invasão estava uma Bíblia luxuosa encadernada. Curiosamente, antes de ser levada, os crentes tiveram a oportunidade de explicar seu conteúdo aos cangaceiros. Esse episódio reflete o compromisso de evangelizar mesmo diante do perigo. A palavra de Deus, ainda que em circunstâncias adversas, foi semeada no coração daqueles homens. Outro relato impactante é o do jovem presbiteriano que se ofereceu como refém para salvar uma mulher sequestrada pelos cangaceiros. Amarrado e levado em seu próprio animal, ele não desperdiçou a oportunidade de testemunhar sobre sua fé. Durante o trajeto, contou como havia encontrado a Cristo e falou do Evangelho. Sua coragem e serenidade diante dos sequestradores acabaram por tocar o grupo, que decidiu libertá-lo. Antes de partir, ele fez algo que surpreendeu ainda mais. Pediu permissão para orar por eles. Ajoelhado, orou com fervor para que fossem conduzidos ao caminho da paz por meio de Jesus Cristo. Uma atitude que demonstra a força do amor cristão, mesmo em cenários de conflitos. Outro episódio interessante envolve o pastor Sebastião Gomes Moreira, da Igreja Presbiteriana Independente. Ele frequentava a fazenda Lagamar, no Sergipe, para pregar ao proprietário, João Chagas, que ocasionalmente era membro da sua igreja. Coincidentemente, essa mesma fazenda era visitada por Lampião e seu bando, mas com intenções bem diferentes. Apesar de nunca terem se encontrado, o fato de suas rotas terem cruzado mostra como o sertão era palco de histórias inesperadas e encontros entre mundos opostos. Esses relatos revelam algo poderoso. A fé cristã, especialmente entre os protestantes do sertão, era marcada por coragem